Você já percebeu como às vezes parece que tudo começa a dar errado ao mesmo tempo? Uma coisa acontece, depois outra, e quando a gente vê, a mente já tá o quê? Cansada antes mesmo do dia terminar? Olá, meu nome é Leandro, e esse é mais um momento de pausa aqui no Vento do Amanhecer. Hoje eu queria falar sobre como manter um pouco de paz e, como sempre, no final entramos juntos em um momento de breve meditação. Tem dias em que não é uma grande tragédia que nos derruba, às vezes é o quê? O acúmulo. É uma conversa difícil, uma preocupação que volta, um plano que não sai como a gente esperava, uma cobrança, um silêncio, uma notícia, ou mesmo o quê? Uma sensação de que a vida está te exigindo o tempo todo e mais do que a gente consegue muitas vezes entregar. E no meio disso tudo, aparece aquela pergunta: como é que eu consigo ficar em paz se nada ao meu redor parece estar em paz? Não tem como. Talvez a gente tenha aprendido em algum momento que paz é quando tudo está resolvido, quando não tem problema, quando ninguém te incomoda, quando as coisas acontecem do jeito certo, quando a vida finalmente se organiza. Mas se for assim, a paz vai estar como? Sempre longe demais, porque a vida nem sempre espera a gente estar pronto. Nem sempre ela vem tranquila, nem sempre ela vem como a gente planejou. E talvez o ponto não seja conseguir controlar tudo, talvez o ponto seja não deixar que tudo controle a gente por dentro. Isso não quer dizer fingir que tá tudo bem, não quer dizer tá sorrindo quando a vontade é de chorar muitas vezes, não quer dizer engolir tudo em silêncio. Quer dizer apenas reconhecer. É, tá difícil. Mas eu não preciso me perder completamente dentro desse sentimento. Porque existe uma diferença entre passar por um conflito e tu virar o conflito. Existe uma diferença entre ter um dia difícil e acreditar que a vida inteira ficou difícil para sempre. E existe uma grande diferença entre sentir esse peso todo e deixar que ele diga quem tu é. E eu sei, na hora em que tudo aperta, não é simples, não é nada simples. A gente faz o quê? Reage, fala o que não queria, pensa demais, se culpa, tenta resolver tudo de uma vez só. Mas talvez manter a paz não seja ficar imóvel no meio do caos, talvez seja só conseguir alinhar teus pensamentos, respirar antes de responder e dar um passo para trás quando a mente quer correr. É lembrar que nem tudo precisa ser resolvido no mesmo minuto. Acredito que é simplesmente fazer o que dá, com a força que a gente tem agora. Às vezes a pessoa que mantém a paz não é aquela que tem a vida mais tranquila, a vida mais fácil, é aquela que, mesmo cansada, ela tenta não transformar toda a dificuldade em um desespero. É aquela que aprende aos poucos a atravessar o problema, mas sem abandonar a si mesmo no caminho. E talvez seja isso que torne algumas pessoas tão especiais até. Elas não têm o melhor de tudo, também elas enfrentam dias ruins, também carregam dúvidas, mas de alguma forma elas tentam tornar o ambiente um pouco melhor, a palavra um pouco mais calma, a escolha um pouco mais consciente, o silêncio um pouco mais respeitoso. Isso não nasce de perfeição, eu acho que nasce do cuidado. Cuidado com o que a gente sente, com o que a gente fala, cuidado com o que se entrega ao mundo, mesmo muitas vezes quando o mundo não está tranquilo. Então talvez a felicidade não seja viver em conflitos, talvez seja aprender a não deixar que cada conflito
a nossa luz, apagar quem nós somos. Pelo menos eu penso assim. Então, depois dessa nossa breve reflexão sobre o tema, eu queria te convidar a praticar um pouquinho disso do nosso momento guiado. Então agora, se você puder, feche os olhos por um instante. Não precisa forçar nada, não precisa encontrar nenhuma resposta. Só ficar aqui por alguns momentos, respirando fundo, inspirando pelo nariz bem devagar. E solta o ar com calma. Mais uma vez, inspira, segura um pequeno instante e solta, como se junto com o ar você pudesse soltar um pouco dessa pressa, um pouco dessa tensão, um pouco dessa vontade de resolver tudo agora. Perceba como está o seu corpo. Talvez os ombros estejam pesados, o seu rosto contraído, a sua mente correndo. Tudo bem, apenas perceba. Agora respira mais uma vez. E ao soltar o ar, permita que o corpo descanse um pouco mais. Só um pouco, não precisa ser muito. Talvez nesse momento exista algo te preocupando, algo que não saiu como deveria, algum conflito ou mesmo incerteza, algum peso que tu já vem carregando em silêncio há muito tempo. Sem entrar demais nisso, apenas reconheça. Sim, isso existe. E agora, com calma, repita para você: eu reconheço que está difícil. Mas eu não preciso me perder dentro disso. Respira devagar e solta. Talvez nem tudo esteja no lugar agora. Talvez algumas respostas que você aguarda ainda não tenham chegado, ou mesmo talvez exista coisa que você não consiga controlar. E ainda assim, nesse momento, você pode voltar para a sua respiração, voltar para o seu corpo, voltar para esse pequeno espaço de paz.
repita no seu tempo. Eu faço o que posso. Eu solto o que não está nas minhas mãos. Eu escolho atravessar este momento com mais calma. Respira novamente, com tranquilidade. Solta sem pressa. Imagina por um instante que dentro de você existe um lugar tranquilo, um lugar silencioso, não um lugar sem problemas, mas um lugar onde você pode descansar um pouco, mesmo antes de tudo se resolver. Lugar simples, calmo, sem cobrança. Fique nesse lugar por alguns segundos, respirando sem pressa. Quando algum pensamento vier, e eles vão vir, não luta com ele, apenas perceba, deixa passar e volte para sua respiração. De novo e de novo, com paciência. Tenha isso para você. Paz não precisa esperar tudo ficar perfeito. Posso encontrar calma mesmo no meio do caos. Eu continuo aqui. Respira mais uma vez, inspirando pelo nariz e solta lentamente. Sinta o ar entrando, o ar saindo, como se cada respiração lembrasse você de uma coisa simples. Esse momento não é tudo, esse problema não é tudo, este peso não é tudo. Você ainda existe além disso. Agora, aos poucos, vá percebendo o ambiente ao seu redor, onde você está, contato do corpo com a cadeira, com o sofá, com a cama, com o chão, sem pressa.
Quando sentir que é o momento, vá abrindo os olhos devagar e leve no seu coração apenas isso. Você não precisa ter tudo resolvido para respirar melhor agora. Obrigado por estar aqui comigo nesse momento e que o vento do amanhecer leve embora o que pesa e traga luz para o seu dia. Que assim seja.